Meu caro Giovanni Afonso, informação importantíssima sobre o zagueiro Jair, zagueiro de apenas 19 anos, que teve proposta recentemente do Botafogo do Rio de Janeiro, a SAF do Botafogo de John Textor, e agora surge um novo time, agora do mercado europeu, interessado no zagueiro Jair. Traga informações, janela está aberta até o dia 2 de setembro e o Santos corre risco de perder o seu jovem jogador, Giovanni. É isso, Marcão. Informação que acabou de sair é que o Porto de Portugal fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo zagueiro Jair, trazendo na cotação real. Esse valor seria de 92 milhões de reais, uma proposta que está na mesa do presidente Marcelo Teixeira, Marcão. O nome do Jair, que foi muito falado na semana passada por conta de uma proposta do Botafogo de 12 milhões de dólares para contar com o zagueiro Jair, porém agora a proposta é maior e de um clube europeu. O presidente Marcelo Teixeira também na semana passada disse que o zagueiro só seria negociado pelo valor da multa rescisória, que é de 70 milhões de euros ali para o futebol europeu, que daria na casa dos 430 milhões de reais, porém uma proposta do Porto chegou e o Santos está analisando esses valores, Marcão. Ainda não se sabe qual é o modelo de pagamento, se o Porto vai fazer parcelado, se vai fazer de alguma forma à vista, mas a proposta chegou 15 milhões de euros, 92 milhões de reais pelo zagueiro Jair, Marcão. Tá aí, 92 milhões de reais, Elias Cabrini Russo, uma proposta alta do Porto para tirar o Jair do Santos Futebol Clube. Claro que 15 milhões de euros é um valor de respeito, quase 100 milhões de reais pelo zagueiro Jair. Mais uma proposta na mesa do presidente Marcelo Teixeira. Já tínhamos a proposta do Botafogo, Elias, que era uma proposta de 12 de dólares. Aliás, era 10 de dólares mais 2 em jogador, né? Totalizando 12. Com fluxo de pagamento a perder de vista. 4 anos de pagamento em parcelas semestrais. Agora o Porto aumenta essa proposta. 15 de euros, 92 milhões de reais, Elias. Marcão, proposta interessante, né? É difícil segurar o jogador por esse valor. É claro que não dá para aceitar uma proposta como o John Textor do Botafogo fez, né? Em prestações semestrais ali, em valor em dólar. Então, acho que receber esses valores dessa forma seria, praticamente não ia ajudar em nada o caixa do clube. Mas se o Porto vem com essa proposta, principalmente se for à vista, com certeza não dá para segurar, né, Marcão? Mas por outro lado, é um jogador promissor, um zagueiro muito promissor. E o Santos já perdeu o Joaquim, vai perder o Gil também no final da temporada, que vai encerrar a carreira. E perder também o Jair nesse momento seria complicado para remontar essa defesa, né? Porque não dá para você contar com o Basso, com o Alex Nascimento, com a possível volta de Luiz Felipe. Então seria muito pouco. E o problema é esse, né? O Santos, esse dinheiro, se entrar no caixa, é para pagar a conta. Será que vai conseguir montar uma zaga forte também, né, para a próxima temporada? Tem essa questão, mas como o Santos está precisando do dinheiro, o jogador também deve balançar, né, com uma proposta dessa para ir para a Europa, onde ele vai ter oportunidade de daqui a pouco sair do Porto e para um outro time de maior expressão da Europa. Então é bem complicado. Eu acho que a proposta é muito boa, 15 milhões de euros por um zagueiro jovem, né, que ainda está começando a carreira, não se firmou nem no Santos ainda. Sem dúvida é uma proposta para balançar, né, Marcão? Uma proposta de respeito, né, meu caro Giovanni Afonso? É claro que a decisão de vender ou não, ela pertence ao clube e aquele velho negócio, né? A melhor venda é o valor da multa. Mas é preciso saber se alguém paga o valor da multa rescisória. Qual que é o valor da multa rescisória do Jair, Giovanni Afonso? 70 milhões de euros para o futebol internacional e 17 milhões de euros para o futebol brasileiro. Então, no caso do Porto, caso ali o clube português queira contratar o Jair sem nem conversar com o Peixe, seria 70 milhões de euros, cerca de 430 milhões de reais, Marcão.
É um valor alto. Seria o melhor dos mundos você ter uma venda por esse valor, né? Desse tamanho, com toda certeza. Agora, é claro que o Porto, nenhum clube do mundo deve chegar aos 70 milhões. 15 milhões de euros eu vejo como um valor de respeito, Giovanni. Agora, tudo passa também pela condição de pagamento, né? Se for parcelado a perder de vista, talvez não faça sentido vender o jogador agora. Falávamos fora do ar sobre isso. O Santos balançou com a primeira proposta de 12 de dólares do Botafogo. Creio que 15 de euros deve estar tirando o sono de muita gente na Vila Belmiro. Giovanni. Assim, Marcão, quando a proposta do Botafogo chegou, eu vim aqui e trouxe a opinião que eu aceitaria a proposta pelo valor global, 12 bilhões de dólares. Claro que naquela proposta do Botafogo tinha algumas condições que não agradavam, como o parcelamento em 4 anos, 8 parcelas semestrais, além do Botafogo abater parte desse valor, cedendo um jogador. Então, o valor global me agradava. Porém, a forma como seria feito o pagamento, eu também não aceitaria se eu tivesse na posição do Marcelo Teixeira. Agora, Marcão, se 12 milhões de dólares já era bom, 15 milhões de euros é melhor ainda, né, Marcão? Particularmente, eu venderia o zagueiro Jair por inúmeras razões, Marcão. Eu acho que o Jair ainda não demonstrou o potencial completo dele no Santos Futebol Clube, né? Claro que no futuro ele pode valer bem mais do que 15 milhões de euros, mas na situação que o Santos está, será que vale a pena correr o risco, segurar o jogador, com ele podendo se desvalorizar no futuro? Quantos casos desses já aconteceu do Santos segurar o jogador e ele se desvalorizar? Então, pelos valores, obviamente, são valores de respeito, e eu venderia sim o Jair, Marcão. Agora tem que ver as condições, né? Por quanto o Porto vai querer parcelar? A gente sabe que hoje em dia os clubes não estão mais fazendo pagamentos à vista, né? A não ser pelo valor da multa. Mas negociações de transferências normalmente são parceladas. E por quanto o Porto vai parcelar? Será que o Santos poderia tentar envolver o Wendel Silva na jogada, com o Porto pagando 15 milhões e cedendo o Wendel Silva em definitivo? Eu não sei, Marcão, mas analisando o valor, 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, eu sim venderia o Jair, iria atrás de um ou até 2 zagueiros com parte desse valor, o resto usaria para pagar dívidas e investir no patrimônio, Marcão. Vamos olhar um pouquinho o cenário de zagueiros do Santos. Nós temos lá hoje o Jair, que é titular, e o Gil. Gil, jogador de experiência, 37 anos, lembrando que o Gil teve recentemente um problema na lombar e é um jogador que quer se aposentar no final do ano. Reservas, João Basso, que pode estar indo para o Arouca de Portugal. Alex Nascimento, que é que nem perna de cobra, ninguém vê. Diego Borges, base. Samuel, base. Então, se o Santos perde o Jair, Giovanni Afonso, ele precisa repor. E temos pouquíssimo tempo de janela aberta. Então o Santos, se eventualmente vender o Jair e liberar o Jair imediatamente, ele precisa trazer um outro zagueiro rapidinho, né? Porque o João Basso também corre o risco de sair, pelo menos pelas informações que chegam, né, Giovanni? Sim, Marcão, e esse nome já estaria no pente do Santos Futebol Clube, que é o nome do Pestanha, Marcão. A gente deixou de falar o nome do Pestanha com o passar do tempo, porque é um nome que está sendo observado para 2025. Como o Santos tem esse quarteto muito bem definido para a zaga, Gil, Jair, Basso e Alex, o Santos não via necessidade de trazer outro zagueiro para 2024. Agora, Marcão, vendendo o Basso ou transferindo o Basso para o Arouca por empréstimo ou vendendo o Jair, aí o Pestanha seria o jogador que o Santos iria atrás, muito provavelmente, para formar essa zaga, né? Aí a gente até pode debater se seria o suficiente uma dupla de zaga com Gil e Pestanha, Gil ou Alex Nascimento, mas seria a grande possibilidade esse zagueiro colombiano do Deportivo Pereira, Marcão. Tá aí, Elias. Tem que tomar muito cuidado, né, Russo? Estamos numa fase importante da Série B do futebol brasileiro. Eu também acho 15 milhões de euros um bom valor, e eu acho que é um valor que, se pago em uma condição curta de pagamento, no máximo um ano, eu acho que dá realmente para balançar e vender o Jair. Agora,
Se você perde Jair, perde João Basso, tem ali o Gil querendo se aposentar, com problema na lombar, aí você fica com Alex Nascimento, Diego Borges e Samuel. Pode significar um risco muito grande. Tem que fazer algo casado, hein, Russo? Para não ficar de alguma forma ali, né, exposto defensivamente, viu? Esse que é o problema, né, Marcão? Você corre um risco muito grande, até porque a janela está se fechando. Tem o quê? Mais 5 dias aí de janela para contratar. Para você trazer um jogador do exterior é mais complicado, a burocracia é grande, é mais demorado, né? Então, é isso que preocupa demais, como você falou. Tem o Gil aí, que é um zagueiro de 37 anos. Se você perde o Jair nesse momento, fica apenas com o Alex Nascimento, o Basso, que também tem a possibilidade de sair, aí fica muito complicado, né? Você vai ter que recorrer a um Rincon como zagueiro, como um Alisson como zagueiro, é muito complicado, né? Tem a possibilidade do Pestana, mas também tem se falado no Luan Pérez e parece que vai ficar sem contrato no Fenerbahçe, então são possibilidades, mas realmente o valor é muito atrativo, mas por outro lado o risco que o Santos corre de perder a sua zaga é muito complicado, até pela questão de reposição, porque a janela tem pouco tempo de abertura aí para o Santos ir atrás, né? Sem dúvida. Meu caro Giovanni Afonso, Vieto, o Santos já fez proposta para ter um meia atacante, segundo atacante argentino, 30 anos. Temos, ali no caso do Vieto, Giovanni Afonso, temos 13 dias para que o Santos negocie a contratação do jogador argentino. Qual que é o status neste momento? O Vieto pode pintar na Vila Belmiro, meu caro Giovanni Afonso? Vieto talvez seja o assunto de mais interesse, de maior urgência da diretoria santista neste momento, Marcão. A informação trazida ontem pelo Wagner Frederico é que no dia de hoje o Santos iria realizar uma proposta para o segundo atacante / meio-campista argentino de 30 anos para ali tentar contratá-lo, já que ele está livre de mercado, Marcão. Como toda essa situação começou? O Santos já planeja uma contratação de ponto, uma contratação de grife, visando o ano de 2025. A ideia do presidente Marcelo Teixeira seria trazer um jogador badalado, um jogador caro ali, talvez acima dos R$1 milhão de salário por mês, para elevar o patamar do Santos, principalmente no setor ofensivo, Marcão. E entre várias possibilidades que o Santos analisava no mercado, o nome do Luciano Vieto era uma dessas possibilidades. Jogador que foi muito bem por onde passou, tem experiência na Europa, experiência em vários lugares do mundo, era um nome avaliado. Mas qual que é a situação, Marcão? O jogador ficou livre de contrato dual que se adia e ali, desde julho, está livre do contrato ouvindo propostas. E chegaram informações da imprensa argentina que o Racing, clube que o revelou, já teria feito uma proposta, já teria apresentado valores a esse jogador. Por isso, o Santos acelerou, não quis esperar 2025 e vai atrás do Vieto já para esta temporada da Série B. Não temos detalhes de qual seria a ideia dos valores da diretoria santista, mas muito provavelmente Vieto chegaria ali recebendo um pouquinho acima do teto, que hoje é de 350 mil, e a partir do ano que vem receberia mais de 1 milhão mensal, Marcão. Então, essa é a situação de Vieto. Muito interesse por parte da diretoria do Santos e vai tentar vencer a concorrência, que hoje o Racing da Argentina é o mais favorito em contratar esse jogador, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, Elias Cabrini Russo, Vieto, portanto, interessa ao Santos Futebol Clube. Não é uma negociação fácil, né, Elias Cabrini Russo? A gente sabe, o jogador tá há muito tempo jogando fora do seu país. O Racing é o jogador que formou, é o time que formou o atleta, portanto pesa a questão emocional, sem sombra de dúvidas, e o Santos, o projeto esportivo do Santos não é tão tentador, né, Russo? Estamos numa Série B, o que pode de alguma forma ser um problema nesta negociação. Como que você vê essa possibilidade de Vieto jogar no Santos Futebol Clube, Elias? Marcão, é o que a gente vinha falando, né? Depende muito de um projeto que o Santos possa apresentar para o jogador. É o cara que viria para solucionar um problema crônico do Santos, né? Há muitos anos o Santos não tem um cara como o Vieto para jogar no meio de campo, ou como segundo atacante também. Mas como você disse ontem, né? Um cara que já está sossegado financeiramente, jogando na Europa,
no Catar, deve estar bem resolvido na parte financeira. Aí a questão emocional com relação ao Racing pode pesar, mas por outro lado, pensando em termos de carreira, acho que o Santos, mesmo numa Série B hoje, com um bom planejamento, uma boa proposta para 2025, o time na Série A, eu acho que seria um atrativo muito bom para ele, e é um cara que, sinceramente, se vier, acho que vai mudar o Santos de patamar na parte técnica, porque tem muita qualidade, né? Então, jogador que é jovem, ainda 30 anos, tem muita lenha para queimar, acho que seria uma contratação que realmente faria o torcedor do Santos muito feliz, acho que daria para aumentar a expectativa para essa Série B ainda e também para 2025, né? Claro que os valores seriam muito maiores no ano que vem, mas o Santos, para montar um time para a Série A, tem que esquecer um pouco essa questão financeira, né? Tem que ser bem agressivo no mercado, contratar jogadores de muito mais qualidade do que tem no elenco hoje, para não subir e voltar novamente, né? Então seria eu sei que é uma contratação muito difícil, mas a gente sabe também, né, da ousadia do Marcelo Teixeira, pelo menos foi na gestão anterior dele, nas gestões anteriores, né? Ele sempre fez esses investimentos. Eu acho que se esse jogador vier, vai ser bom demais para o Santos. Vieto tá aí, portanto, interessa ao Santos Futebol Clube, jogador de 30 anos de idade. Giovanni, vamos colocar as informações do Vieto na tela, vamos apresentar o atleta, é claro, para aqueles que ainda não conhecem. Vamos trazer mais detalhes sobre Vieto, a trajetória de Vieto na carreira. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Luciano Vieto, vamos trazer um pouquinho do currículo desse jogador. O Vieto tem 30 anos, 1,73 m e atua como segundo atacante. Ele que também é argentino, Marcão. Na carreira foram 393 jogos, 102 gols marcados e 56 assistências. Os clubes por onde ele passou, ele foi revelado pelo Racing da Argentina, depois foi para o Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilha e Valência, todos da Espanha. Depois se transferiu para o Fulham da Inglaterra, Sporting de Portugal e desde 2020 atua no futebol saudita, com passagens por Al Hilal, Al Shabab e por último Al Qadisiyah. Em 2023/2024, seus números são de 33 jogos, 33 como titular, 17 gols marcados e 10 assistências distribuídas, Marcão. Algumas médias do Vieto por jogo, ele tem ali cerca de 41,6 ações com bola, 83% de assertividade nos passes, 54% nos dribles, finaliza 1,9 vezes ao gol, finalizações, e 0,5 finalizações em direção ao gol. Tá aí os números e o currículo do Luciano Vieto, Marcão. Bons números, principalmente na última temporada, né, Giovanni Afonso? Quase um gol a cada 2 partidas do Vieto para um segundo atacante, para um jogador ali, né, que joga, às vezes, vindo um pouco mais de trás. São números de respeito do Vieto, claro, jogando na Liga Saudita, mas são números de respeito do Vieto. E uma trajetória, um currículo de peso do Vieto, jogando por clubes importantíssimos, principalmente no futebol espanhol, Giovanni. Sim, Marcão, e eu tava dando uma olhada, o Vieto já chegou a ser vendido por 20 milhões de euros, Marcão, e isso numa cotação ali entre 2015 e 2016, quando ele se transferiu do Villarreal para o Atlético de Madrid, ele já valeu 20 milhões de euros, então é um jogador com currículo invejável. É verdade que nas últimas temporadas ele atuou no futebol saudita, que vem crescendo com o passar do tempo, mas ele foi um dos pioneiros ali que deixaram a Europa e foram para a Arábia Saudita. Então ali nas últimas temporadas é um campeonato um pouco mais fraco, Marcão, mas analisando o número de gols, número de jogos na carreira e principalmente o currículo por onde ele passou, com certeza é um jogador de um patamar diferente ali do que o Santos tentava contratar e hoje tem dentro do seu elenco, Marcão.